Olá, meus amigos. Eu chamo Miguel de Sousa e uns conhecem da empresa, outros da televisão, e eu estou aqui para partilhar convosco a minha enorme paixão pelas cartas. Todos nós somos feitos de emoções, todos nós somos feitos de sentimentos, todos nós somos feitos de encontros e às vezes um filme, um livro, traz-nos uma mensagem. Eu, felizmente, tive a sorte de encontrar muita gente que me acrescentou um ponto à minha existência. E hoje vou partilhar convosco uma pequenina viagem sobre aquilo que eu aprendi com alguém com muita sapiência. Bom, conheci Madame Indira, que foi a criadora do Tarot Persa, o Bellini, que foi o criador do Oráculo de Bellini, e hoje estamos aqui para falar de Chalaionjel. Quem é Chalaionjel? Chalai nasce em 1934, o seu falecimento em 2005, é a primeira mulher a escrever o modo de utilização do tarot de Marselha na Grimaud em 1958 e é uma senhora que eu conheci em Paris. Vamos então nos colocar no ano em que eu a conheci. Estamos no ano de 1990 e eu sou convidado por uma grande amiga minha, que ainda hoje faz o favor de ser minha amiga, que é a Brigitte Lahaie, que é uma ex-atriz porno muito conhecida em França e uma mulher com uma grande capacidade intelectual na educação sexual atualmente em França, numa espécie de uma classe chamada Soamime, que nós transmitíamos um bocadinho de energia através do corpo e através da música, e da música clássica, à música contemporânea, até uma música mais ligeira, mas sobretudo uma experiência de expressão corporal através da energia. E quem calhou comigo, como minha parceira, a Chalaionjel. A Chalai era uma mulher que era um bocadinho exuberante, até um bocadinho excêntrica, tenebrosa quando a gente olhava para ela, mas muito simpática, com um corte de cabelo tipo alcachofra, o corte de cabelo que se chama em francês le artichaut com as pontas. Era uma hippie chic, era uma mulher que vestia um bocadinho de uma forma diferente, mas sobretudo uma grande vanguardista. A Chalai tem uma história de vida que ninguém consegue ter numa só vida ela teve. Era uma cidadã do mundo. A Chalai era uma mulher que era uma cigana húngara. A Chalai contava-me que o seu primeiro contacto com um jogo de cartas ou com um jogo de adivinhação teria sido por volta dos seus 4, 5 anos, em que ela pertencia a um grupo nómada e que viu um ancião que estava a jogar cartas, porque havia de facto um túnel onde ele pensava que ter um momento oportuno para fazer passar os seus camaradas, os seus colegas, então ele jogava as cartas e foi esse o primeiro contacto que a Chalai tinha. E a Chalai tinha esse interesse, essa curiosidade, mas parou um bocadinho e foi preciso ela chegar aos 30 anos para, de facto, se interessar pelo tarot de uma forma mais objetiva e de observar, e foi, de facto, a observação intensa da Chalai e a sua iniciação com várias pessoas que eu já vos passo a citar, que ela via o tarot de uma forma completamente extraordinária. A Chalai tinha uma visão laser, cada traço, cada cor, cada movimento em cada carta dentro do tarot de Marselha tem um significado e a Chalai sabia o descrever como ninguém. É por volta dos seus 30 anos que ela começa-se a interessar e depois, mais tarde, em 1958, é quando ela escreve o modo de utilização a convite de João Paulo Grimaud, na Grimaud, um primeiro manual de utilização, e depois escreve também um livro que vocês têm aqui, que é Le Jeu du Gouvernement du Monde, que é uma bíblia do tarot. A Chalai era tão surpreendente como uma figura muito rica e, sobretudo, uma grande maluca, por vezes, na sua juventude. Era uma mulher que, por exemplo, fez parte do movimento heavy metal no seu nascimento. Foi uma mulher que se inspirou muito e foi amiga durante a vida e trabalharam juntos no Tarot de Marselha com o Alejandro Jodorowsky, que é um cineasta chileno, que eu convido toda a gente a ir ao YouTube e poder ver os vídeos que ele faz sobre o Tarot de Marselha. Conviveu de perto e foi discípula de Judy Krishnamurti, na Índia, que é um mestre pensador indiano.
Chalai era uma mulher extremamente ávida de saber e que recolheu a sua sapiência ao longo de uma vida. E para curiosidade, na sua vida privada, foi amante do Marlon Brando. Teve um caso com o Marlon Brando. Portanto, com todos estes elementos, eu não tinha a noção, naquela altura, do personagem, da grandeza do personagem que eu tinha ao meu lado e que tinha cativado a sua amizade. Tive essa sorte. Infelizmente, a Tchalai começou a adoecer. Começou a ser diabética, começou a ter necessidade de controlar a sua alimentação. Eu tinha uma casa de campo perto de Fontainebleau e ela vinha passar os fins de semana. E a minha iniciação ao tarot foi de facto fantástica, porque era eu na cozinha e a Tchalai na mesa de cozinha que mostrava, e mostrando uma carta, outra, e cada traço, cada simbolismo dentro de uma carta, ela ensinava-me de uma forma lúdica muito simples. Eu fui adquirindo, de facto, conhecimento ao longo de todo este tempo, que durou meses, anos. A amizade com a Tchalai durou pelo menos 5 a 7 anos de aprendizagem. Adorei, porque a Tchalai tinha uma visão e um olhar laser sobre o tarot, que eu agora quero partilhar convosco. E, sobretudo, a Tchalai dizia uma coisa muito interessante, que vocês vão aprender ao longo destes 3 episódios que eu criei para vocês. A Tchalai dizia que, bom, os arcanos maiores no tarot são importantes, mas que o tarot, sem os arcanos menores, era como um corpo sem pernas que não poderia andar. Portanto, a importância dos arcanos maiores dentro do tarot é fundamental para depois uma compreensão coletiva. Mas eu vou-vos contar exatamente como é que tudo aconteceu e aquilo que a Tchalai me transmitiu. Como curiosidade para vocês, vou partilhar isso convosco. Nesta minha convivência com a Tchalai, com tudo aquilo que fui aprendendo e tudo aquilo que ela me foi transmitindo, bom, uma das coisas muito interessantes é que a Tchalai dizia, claro que os arcanos maiores têm muita importância, mas o tarot de Marselha, sem os arcanos menores, é como um corpo sem pernas, não conseguia andar. Aliás, eu fui compreendendo isso porque tenho aqui uma peça de coleção, que é o tarot cigano. Este tarot foi feito comigo e com a Tchalai. Eu fui assistindo à feitura deste tarot ao longo de 3, 4 anos que a Tchalai depois editou, mas vou convidar-vos a verem de perto os arcanos menores. Ela chamava o carré d'or, o grande quadrado, vamos assim dizer em português, que é as figuras todas que vocês têm do tarot nos arcanos menores, os reis, as rainhas, os cavaleiros, os valetes. Depois passamos para cada naipe, que não se diz no tarot naipe. Eu mais à frente vou-vos ensinar como é que vocês vão identificar. Aqui, por exemplo, ouros, tem aqui um grande significado no tarot de Marselha, porque por acaso ouros e dernier em francês termina com S. Mais à frente, no outro episódio, eu vou-vos contar porque é que o S e o plural do tarot está aqui, representado no naipe de ouros, e vocês vão descobrir isso um bocadinho mais para a frente. Depois tem os outros naipes, copas, depois espadas, depois paus, e vou chamar naipes, mas ao fim e ao cabo temos aqui, não é naipes, temos aqui ferramentas. Quando nós olhamos para aquilo que vocês chamam ases, não são ases, são verdadeiramente ferramentas. O que é que a gente pode observar aqui? Observamos aqui 4 cartas. 2 que estão perfeitamente enquadradas, aqui no seu aspecto gráfico, e depois temos aqui 2 que têm um bocadinho uma liberdade e que são 2 elementos que estão aqui com a espada e um bastão agarrados pela mão direita, que é o símbolo masculino do tarot de Marselha. E a mão direita, porquê? Porque normalmente a mão direita é aquela que agarra, que dá força, é aquela com que se mata, é como se põe uma mesa normalmente, sempre com a faca do lado direito,
que é a mão da força, a mão da potência. E quando a gente olha para isto, o que é que nós temos a sensação de olhar? É quase como um falos direto, é uma força masculina que está dentro da carta. Ao contrário das outras, que vamos aqui observar, com uma forma arredondada, muito feminina, a nos fazer viajar num corpo de mulher nas suas formas femininas. Podemos então assim dizer que temos aqui o elemento feminino do tarot e nas espadas e nos paus temos o elemento masculino. E agora vem uma história muito engraçada que a Tchalai contava na sua pesquisa. Vocês sabem que na Índia havia pequenos reinos e ao longo da Europa também. E então ela dizia que isto teria começado de uma certa forma assim. Um dia, o rei e o seu escrivão, o rei pergunta ao escrivão: olha, diz-me uma coisa, no nosso palácio, quantos jarros de sumo de uva nós temos nas nossas caves para fazer o nosso vinho precioso? E o escrivão diz: oh, majestade, eu penso que temos 4.000, penso eu. Olha, e diz-me uma coisa, e quantos artesãos nossos, reconhecidos pelo seu trabalho, nós temos no nosso reino? Oh, não sei, mas eu penso que temos para aí uns 300. A trabalharem bem, a honrarem o reino? Sim, sim, uns 300. Olha, e quantos nobres é que nós temos na corte? Teremos para aí uns 250, não sei, mas tem que ver, majestade. Então, e diz-me uma coisa, e quantos peritos, engenheiros nos canais de irrigação que se faziam na altura com canas, quantos é que nós temos que é importante para a agricultura, para haver uma riqueza nos terrenos? Bom, talvez em uns 400. Então diz-me uma coisa, como é que nós vamos fazer transportando para a sala do trono os jarros de vinho? Como é que eu consigo identificar aqueles que são para nós, aqueles que são para os nobres, aqueles que são para os artesãos, aqueles que são para os canais agrícolas, para a irrigação? Como é que eu posso compensar essas pessoas e identificar de facto os jarros de vinho? Então, o escrivão tem uma ideia, uma eureka, e vou-vos contar então. Ele então vira: ó majestade, vamos fazer assim, vamos pegar numa concha de mate-pérola, como o nosso vinho é tão precioso e o nosso reino é longe do mar, pondo uma concha de mate-pérola de identificar, vamos então fazer uns desenhos para nós, para o consumo do palácio, um cálice, mais ou menos este que vocês veem aqui. Para os artesãos famosos do reino e que trabalham bem, vamos desenhar então o mestre artesão, os seus 4 filhos e os aprendizes. E nasce assim os ouros. Depois, para os nobres, vamos desenhar então uma espada, e temos aqui a espada, para identificar o vinho. E para os canais agrícolas, vamos então desenhar as canas, e nasce assim o naipe de paus, o usado naipe de paus, porque nós temos aqui exatamente, são ferramentas de trabalho. Agora vocês conseguem compreender porque é que o tarot não tem naipes, mas tem sim ferramentas, 2 delas com masculinidade, 2 delas com o símbolo feminino. Claro que isto foi andando, e houve reinos vizinhos que compravam o excesso do vinho, era preciso identificar esses jarros. Claro que houve entre reinos casamentos, com esses casamentos foi necessário desenhar as damas, depois houve gente que era nobre, que era preciso honrá-los, foi preciso desenhar os cavaleiros, depois por ali fora os vassalos, a vassalagem, e encontramos assim nos tecelões, talvez a etiqueta que nós conhecemos hoje, eles marcavam o seu próprio produto, o gado era marcado assim. Encontramos também alguns edifícios marcados com a obra do arquiteto ou do construtor, existem vestígios arqueológicos disso, e passaram assim 300 anos. E foi andando, até que chegámos às cortes italianas. E as cortes italianas tinham por hábito
se mandarem pintar os seus retratos. O tarot de Visconti é um desses exemplos, e pintavam-se com o seu próprio retrato, e já tinham uns famosos jogos que cada casa real, cada casa fidalga tinha panache de ter o seu próprio jogo, na altura se chamavam tarocos, e eles tinham de facto isso como um jogo de sociedade que jogavam entre eles. E, sobretudo, uma busca de estética para ver que família tinha o taroki ou o taroco mais bonito e mais rebuscado e mais rico, que era representativo também da imponência dessa família. É claro que tudo isso veio um dia parar, em 1730, 740 por aí, a Nicolas Couvreur. E quem é Nicolas Couvreur? Nicolas Couvreur era um homem que já tinha uma tipografia, que imprimia já alguns baralhos de cartas, e chega-lhe até ele os famosos taroquis. Nicolas Couvreur tem, de facto, um papel importantíssimo no tarot de Marselha. O nome até é um bocadinho alegórico, porque Couvreur, na altura, era um nome utilizado pelos Rosas Cruzes, de convertido, de reconvertido. E Nicolas era uma alegoria exatamente a São Nicolás, que era o santo que era festejado a 6 de janeiro. Nicolas Couvreur, então, tem uma grande importância, porque Nicolas Couvreur vai, de facto, introduzir no tarot de Marselha as figuras dos arcanos maiores. E podemos ver no Museu de Marselha, nas placas esculpidas na madeira e no sentido dos veios da madeira muito bem feitos, cartas como... As cartas tinham um formato maior, eram 32 por 38, portanto eram muito maiores daquelas que nós estamos habituados a ver. E no Museu de Marselha pode-se ver a papisa, o ermita, a força, a estrela e o rei de espadas. Vocês podem observar isso. Bom, existe uma dúvida muito grande, que a Chalais também tinha essa dúvida, e todos os investigadores do tarot de Marselha têm. As cartas do tarot nada está por acaso dentro de uma carta. A carta tem uma força e uma intensidade muito grande. Pensa-se, não se tem certeza, que houve uma influência de Nostradamus pela estrutura da carta, pelos anagramas de força, que é aquilo que vocês estão aqui a ver. O anagrama de força é um ponto de equilíbrio. A carta depois desenhada por cima, vocês têm aqui o louco e a morte, e veem aqui os anagramas de força que estão por trás. Estes anagramas de força é que põem, de facto, a dúvida se Nostradamus teve ou não teve uma influência na feitura do tarot de Marselha. Pensa-se que sim, dado que geograficamente Aix-en-Provence, que era a terra onde vivia Nostradamus nesta altura, e Marselha poderia ser, de facto, um elemento valioso, e desconfia-se que ele tenha participado. Há muitos ocultistas até que dizem que não é por acaso que o tarot nasce em Marselha. Há muitos ocultistas que dizem que o tarot nasce em Marselha porque ele é tirado da noite, ele é tirado do obscuro para vir com notas claras e para o sol, e para a claridade e para a sabedoria. Nicolas Couvreur era já um tipógrafo, um tipo que tinha uma tipografia já há alguns anos, portanto ele já era especialista num tarot que tinha 10 cartas cada uma, e essas cartas representavam alegorias, constelações, elementos celestes, e eram sobretudo umas cartas lúdicas, que eram para um jogo, uma espécie de governo do mundo. E, sobretudo, eram cartas que eram fabricadas para as pessoas poderem se divertir, mas, ao mesmo tempo, já havia ali uma certa adivinhação. A Chalais dizia sempre: as pessoas podem ter muita esperança, mas a esperança carrega também os nossos medos, as nossas angústias, os nossos medos interiores. Podemos ter esperança em algo que nunca podemos alcançar. No entanto, a fé anula tudo. A fé traz-nos o conforto total. O facto de ter esperança e o facto de o tarot desenvolver tanto põe muito em questão a história do nosso livre-arbítrio. Já pensaram nisso? Então, decidimos ou não o nosso destino?
Temos livre-arbítrio ou não temos? O tarot de Marselha é talvez uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento de si próprio. O tarot de Marselha tem influências maçónicas, egípcias e tantas outras. É tão rico o tarot de Marselha. E sobretudo, em 1998, quando eu saí de Paris, o tarot de Marselha estava a ser utilizado no Hospital de Sainte-Anne, onde a Tchalai foi convidada para ir ver, numa terapia de desbloqueio da fala, como se os anagramas de força ou as imagens pudessem ajudar nisso e tinham os seus resultados. O tarot é talvez dos mais poderosos e mais antigos meios de comunicação. Sobretudo no próximo episódio vou-vos desvendar um bocadinho e vou-vos abrir a caixa de Pandora. Espero por vocês.